A AS do UERJ retornou ao UERJ Zona Oeste para acompanhar mais um momento importante das lutas da comunidade universitária local. Foi no último dia 29 de maio, quando servidores, estudantes e toda a comunidade uerjiana participaram de uma plenária que debateu os desafios e as perspectivas da universidade. A atividade contou com a presença do deputado federal Glauber Braga, que manifestou apoio à greve da UERJ e anunciou a destinação de uma emenda parlamentar participativa de R$1 milhão para a UERJ Zona Oeste. Confira mais um episódio da reportagem das do UERJ em campos externos, dessa vez retornando ao campus da UERJ Zona Oeste para ouvir mais demandas locais. Muitíssimo obrigado por esse acolhimento aqui conosco, muito obrigado. Agradecer a Gregory, AS do UERJ, que fez a primeira articulação para que essa reunião pudesse estar sendo realizada. Muitíssimo obrigado. Começo já falando da nossa solidariedade com a greve, com os trabalhadores e trabalhadoras da UERJ, professores e professoras, com os estudantes, as estudantes. A nossa solidariedade total e irrestrita. Nós vamos ter uma audiência que vai acontecer em Brasília no dia 17. Acho que daqui a pouco o Gregory, inclusive, pode explicar para todo mundo um pouco o que é essa audiência também, né? Acho que seria positivo. Quero agradecer essa iniciativa da AS do UERJ, né? Tem acompanhado o documentário que eles fizeram, e como é importante a gente retratar o nosso histórico de luta, né, de modernização aqui desse campus. A gente está completando 20 anos aqui nesse prédio emprestado pelo Sara Kubitschek. E o primeiro documentário traz o estrago, né, que as chuvas vinham fazendo ao longo dos anos, mas esse ano a gente foi inundado, literalmente, né, com a água caindo aqui no telhado, mas graças a Deus, através das iniciativas como a de hoje, das emendas parlamentares, a gente tem conseguido algumas melhorias aqui para esse prédio emprestado, juntamente com a gestão do Maracanã, da UERJ Central. Uniram esforços, né, utilizando a empresa e com cobertura das verbas parlamentares. Então hoje o nosso telhado já foi todo recuperado. A gente vai iniciar agora a reforma, né, com a pintura, com utilização de emenda parlamentar. O dinheiro acabou de chegar na UERJ Central e vai ser destinado para cá, né, porque foi uma verba carimbada para o nosso campus. Isso é muito importante a gente colocar, né, porque quando os parlamentares aqui da região, né, só para destacar, Campo Grande é o maior bairro da América Latina, né, então a população merece uma instituição pública de qualidade aqui nessa região. A gente tem mais de 2 milhões de habitantes nessa região aqui e até hoje a gente está funcionando, como vocês podem ver, provisoriamente num campus cedido, num espaço cedido, na verdade, pelo Instituto de Educação Sara Kubitschek. Então é importante ressaltar não só que esse movimento, né, e também a gente, enquanto morador, estudante, sou estudante de mestrado aqui da UERJ Zona Oeste, a gente precisa esclarecer, precisa mostrar para a população a importância da educação como grande mediador, né, de toda a questão social, cultural, educacional aqui na nossa região, que é muito carente e que não tem uma universidade pública de qualidade. Importante ressaltar que a gente tem várias instituições de ensino privado, mas não tem nenhuma instituição pública para que essa região possa ser desenvolvida de forma a reparar os anos que a gente ficou sem ensino superior de qualidade aqui. Então hoje o que a gente pede é reparação por esses anos todos de abandono e negligência do governo. A UESO começa como uma instituição ligada à FATEC. Depois disso, né, em 2009, há uma lei em que se regulamenta o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Tá? Esse Centro Estadual da Zona Oeste, né, tenta crescer de alguma forma, mas não consegue justamente por conta da sua lei, né? Obviamente que não trazia o que a gente precisava para essa instituição e nós ficamos nesse espaço, que foi cedido na realidade pela Secretaria de Educação, em um convênio com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, tá? Para que nós pudéssemos funcionar aqui, em uma parte do prédio 1 e nesse prédio 2, tá? Que hoje conta com estruturas que tentam caminhar, mas que não conseguem.
Então, daí a necessidade de nós termos um outro campus, né? Um campus que já foi adquirido, mas que precisa de dinheiro, de verba para que consiga ser montado, para que a gente consiga levar a graduação, consiga levar os cursos de pós-graduação, consigamos levar os laboratórios e, enfim, ter uma qualidade de ensino importante para a Zona Oeste. Campo Grande hoje tem mais de 340 mil habitantes, tá? Então é considerado o maior bairro da América Latina, um dos maiores bairros do mundo, tá? E que com certeza vai conseguir trazer para essa região muitos estudantes, atendendo não só a Zona Oeste, como o Sul Fluminense também. Meu nome é André, eu sou aluno aqui do Campus Zona Oeste, faço biologia aqui, em gestão ambiental. Eu estou aqui desde 2017. Aqui a gente tem um problema muito grande de infraestrutura. Até aqui foi um dos pedaços que o nosso telhado mais foi afetado. Ele chegou a desabar aqui, teve que ficar interditado um corredor que teve aqui nosso. E a gente continua socado, preso nos fundos do Instituto Sara Kubitschek. Um espaço que nos acolheu durante muito tempo, mas durante o nosso processo de expansão, hoje a gente não tem espaço para laboratórios. A gente tem 3, 4 laboratórios diferentes presos na mesma sala. Nossas salas têm problema de acústica muito grande. A gente tem várias salas, somente no anexo e no prédio 2, no segundo andar, que a gente tem problema de estar tendo uma aula e a gente está escutando completamente a disciplina do professor da sala ao lado. A gente está ouvindo as conversas no corredor. Durante uma prova, tem um professor dando aula na sala ao lado e a gente, durante a prova, está ouvindo a matéria. Eu, por exemplo, de biologia, estou ouvindo o professor dar aula, sei lá, de engenharia, de farmácia. E atrapalha bastante no momento de prova, ou então no momento que a gente está apresentando um seminário. Do nada, começa um som mais alto num corredor, ouve-se o eco, ouve-se tudo e atrapalha no momento de um seminário. Para nós, estudantes, essa questão estrutural é bastante complicada. Quem aqui já participou de algum encontro de emendas participativas? Quem não participou de nenhum? A maioria exige uma ampliação de explicação. Mas antes disso, eu queria aqui ouvir algumas saudações. Eu disse que é fundamental a gente ter a oportunidade de ouvir a Associação dos Docentes, o que está acontecendo, o que é essa audiência. Então, eu queria passar para você. E por que nós estamos aqui hoje, na UERJ Zona Oeste? Porque a gente estava fazendo a discussão já de emendas participativas, nós tivemos uma reunião com as do UERJ e nesse papo, Gregory falou sobre a possibilidade de fazer um encontro de emendas participativas na universidade. Eu fiquei preocupado. Confesso, disse ele, será? Não vai parecer que a gente está querendo pegar uma carona na greve e na mobilização que está sendo realizada nesse momento? Fiquei preocupado, porque a pior coisa é parecer que você está querendo pegar carona em um outro movimento, em uma outra mobilização com um tema que é diferente daquele que está sendo conduzido e tratado. E a decisão foi, nós vamos consultar o comando de greve e vamos dar notícia se acham que ajuda ou não a realização do encontro de emenda participativa. Não foi isso? E o retorno que chegou para mim é que houve aprovação e que por esse motivo, então, a gente está realizando o encontro no dia de hoje. Tá certo? Bom, orçamento federal, 6 trilhões de reais por ano. Investimentos por parte do governo federal. Desses 6 trilhões, o governo federal tem 200 bilhões de reais livres para a realização de investimentos. Uma nova obra, uma escola, uma universidade, uma unidade, um novo projeto. Parece muito, mas é muito pouco, se você for analisar todas as necessidades que existem no Brasil, né? Aproximadamente 50 a 60 bilhões de reais foram capturados pelo Congresso Nacional. 1/4 do que existe livre hoje para investimento foi capturado pelo Congresso, definido pelos deputados e senadores através das chamadas emendas parlamentares. Certo? Só que parte dessas emendas parlamentares, elas não têm transparência alguma, é o chamado orçamento secreto. O que é o orçamento secreto? A indicação de uma verba para determinada região sem a determinação de autoria. Quem foi o deputado ou o senador que designou que aquela verba deveria ir para aquela região? Não se sabe, o nome dele está oculto.
relacionado a uma outra figura. Antigamente era o chamado relator do orçamento. Ele indicava bilhões de reais e só aparecia o nome dele. Hoje é o líder partidário. O líder partidário indica um conjunto de deputados e esses deputados não aparecem. Só aparece o líder. Isso continua sendo orçamento secreto do mesmo jeito. Isso tem tudo a ver com a tentativa de cassação do mandato. Na minha avaliação, emenda parlamentar não tinha nem que existir. Eu espero que um dia elas não existam, que o conjunto do orçamento público seja definido pelo poder popular, com acompanhamento das pessoas em relação ao conjunto do orçamento. Combinado com isso, que não hajam amarras estruturais, como arcabouço fiscal e teto de gastos, que impedem, inclusive, de que os investimentos sejam realizados diretamente para as diversas unidades. Enquanto isso não acontece, a gente utiliza o espaço das emendas participativas para quê? Para chamar a atenção, para lutar contra o orçamento secreto e para ter uma decisão popular sobre o que vai ser feito com o recurso público. E depois formando comitês de acompanhamento sobre a aplicação dessa verba. É o que nós chamamos de um ensaio de poder popular. Bacana? Show! Indo para a próxima etapa, então. Se parte significativa dessas verbas de orçamento secreto são ocultas, as emendas que vocês indicam, que você indica, Glauber, ela é de orçamento secreto? Jamais. A gente, além de não indicar, denuncia. Teve uma ação que eu articulei e que teve assinatura de outros parlamentares, que suspendeu o pagamento de 4 bilhões de reais de emendas parlamentares. Não é 1 bilhão, não é 2 bilhões, são 4 bilhões de reais numa canetada só. Então, é claro, essa é uma disputa no atacado, não é uma disputa no varejo. É evidente que os deputados que se lambuzam com isso torcem o nariz para esse tipo de ação. E as emendas participativas, elas servem como um contraponto. Dizer, ao invés de ser secreto, que seja publicizado em praça pública, com as pessoas escolhendo, com as pessoas acompanhando, com as pessoas fiscalizando o que é que vai ser realizado com o recurso público. Emenda participativa, vocês dão as ideias, nós estamos discutindo aqui 1 milhão de reais. As emendas individuais, elas são de 30 a 40 milhões de reais. Metade desse valor necessariamente tem que estar na área de saúde. A outra metade pode ser para qualquer outra área. Mas a gente faz comitê de acompanhamento com todas as emendas indicadas, tá? Quem vai apresentar a proposta, por favor, chega, se puder chegar aqui mais à frente. Antes dessas propostas serem apresentadas, então, vamos às saudações. Gregory. Vou ser muito breve, né, para a gente ir para o que interessa, que é fazer essa plenária e decidir o destino dessa verba. Camarada Glauber é um amigo da UERJ de muito tempo, é um amigo das do UERJ. A gente já vinha conversando sobre várias situações. Essa audiência pública que vai ter, a gente já tinha aprovado na Comissão de Legislação Participativa no ano passado, ela seria no começo do ano, porém o camarada Glauber foi suspenso, então acabou atrasando, aprovamos de novo na Comissão de Legislação Participativa e vai ser agora no dia 17 de junho, em Brasília, no Congresso Nacional. A gente já vinha também conversando com o camarada sobre emenda, com o Chico Alencar. O Chico Alencar vai fazer uma emenda específica para o CAP, que é a minha unidade. Quando fomos lá conversar com o Glauber, falei dos gargalos do CAP, da ESD, da FEBEF, da FFP, mas sempre coloquei que o principal gargalo da UERJ, a prioridade da UERJ nesse momento e das do UERJ é a UERJ Zona Oeste. É importante dizer também sobre o andamento da greve. É importante dizer o seguinte: tivemos 4 conquistas já muito grandes. Conquistamos a recomposição das perdas inflacionárias referente às 2 parcelas não pagas da Lei 9436 de 2021, o calote que o Cláudio Castro, inelegível, deu. Espero que ele seja preso em breve. Importante ressaltar isso também. Conquistamos também a majoração do auxílio alimentação
de R$ 600 para R$ 1.500. Conquistamos obras de infraestrutura na UERJ por meio do PROPAG e na última reunião com o governador, essa terça-feira, dia 26, conquistamos o cumprimento da Lei 8267 de 2018, que é, conhecida como incidência do triênio na DE, que era uma distorção que existia, porque os nossos descontos eram 100% do nosso salário, os nossos benefícios eram no antigo vencimento base. Agora os benefícios também serão 100% do nosso salário. Então é fundamental. Além do triênio na DE, uma coisa que a categoria não está falando é que também a insalubridade e periculosidade também vão ser na DE, ou seja, na dedicação exclusiva, em 100% do nosso salário. Essa audiência pública em Brasília, a gente quer colocar 3 elementos dentro do PROPAG. Um deles é o investimento nas universidades estaduais, que a gente já conquistou. O outro é o cumprimento da Lei 8267 de 2018, que a gente conquistou. Agora tem um ponto crucial, que é o ponto que nos tira da greve, que é a volta do triênio para todos e todas os servidores que perderam o triênio com a Lei 194 de 2021. A gente tem o futuro governador, uma futura deputada estadual, é importante também saberem disso. Então, lá em Brasília, a gente já conquistou 2 dos 3 pontos, queremos pressionar para a revogação. Gesa também é servidora do Estado, né, Gesa? É do Estado? Do Estado. Então, também sabe do prejuízo da Lei 194 de 2021, né? Então, vai beneficiar todos os docentes do CEP, né? Os servidores de todas as áreas, da saúde, da educação. A gente quer pressionar pela revogação da 194. Caso não seja possível, a gente está propondo um adicional para substituir o triênio, especificamente para servidores e servidoras da UERJ, como uma abertura de porta para que todos os servidores e servidoras do Estado também tenham o triênio. Para a UERJ isso é muito importante, porque a gente teve agora um concurso para a ESD, uma das mais importantes faculdades de arquitetura e urbanismo do Brasil, não teve candidato. Ano passado a gente teve um concurso para engenharia, o curso de engenharia mais consagrado do Brasil, não teve candidato. Sabe por quê? Nós temos 4 federais no Rio em que o salário inicial é R$6.000 maior do que o nosso salário. E se a gente não tem o triênio, a gente não vai compensando isso com o tempo. Eu sou um professor um pouco mais antigo, eu já tenho triênio. No fim de carreira, meu salário vai ser mais ou menos equiparado com os das federais. Para os que estão entrando agora e não têm essa oportunidade, a carreira da UERJ se tornou desinteressante. A gente ia conversando isso com o Glauber, né? Então a gente tem concurso que não tem candidato. A UERJ tem sido vista como um trampolim. Os professores fazem concurso para a UERJ, para depois fazer outro concurso para outra universidade ou para outro setor do serviço público. Então esse ponto é fundamental para a gente, a volta dos triênios e a dignidade da UERJ, porque não vai haver um Rio de Janeiro desenvolvido sem a UERJ no centro de um projeto de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Obrigado, Grega. Obrigado pela luta, toda a solidariedade. Eu levantei a mão, mas na verdade é uma proposta não só minha, né? Estou aqui defendendo a proposta das direções, da equipe, né, de técnicos que trabalham com aquisição e da dificuldade que é a implementação também de uma emenda federal, né, seja ou também estadual, de uma forma geral, licitações, né? Também, né, conversei com a Silvia, que representa aqui vários movimentos sociais e também com a representação estudantil. Trouxe até para não errar e já serve como justificativa da proposta, né, que seria a reforma e modernização necessária à reinstalação do campus UERJ Zona Oeste. A gente entende que precisa, no nome da proposta, né, vir UERJ Zona Oeste, porque esse valor ele chega para a UERJ e ele só pode ser utilizado quando ela é carimbada, né? Então, quando a verba vem centralizada, a gente consegue trazer para cá, que eu acho que é a proposta, né, do momento. E com essa proposta que eu coloco aqui, a gente pode utilizar, dependendo das negociações, então o Greco colocou aqui, né, que tem sido incansável a luta
dos movimentos sindicais, por verbas de uma maneira geral, inclusive do governador interino, né? Então, essa proposta, ela pode ser utilizada tanto se a gente conseguir sair daqui amanhã, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tem lutado para isso, né? Muitos de vocês, eu agradeço a fala aqui, né, do movimento social, como é que é o nome da Maria da Glória, que esteve na mesa de negociação da LERJ com a gente na época da incorporação. Eu lembro da senhora, como eu lembro de vários aqui de movimentos sociais que estão junto conosco nessa briga. Então, com essa proposta, a gente consegue a sua emenda, ela ajudar na Moacir, se a gente for para lá, porque eu tenho esperança, a minha esperança nunca morre. E também pode utilizar aqui, né? Eu não sou contra nenhuma verba utilizada aqui, a gente tem utilizado as verbas porque elas são muito bem-vindas aqui. Mas eu entendo que a gente tem que investir lá, né? Então, eu acho que essa é a proposta, né, do pessoal que a gente conseguiu. Muito obrigada. Eu vou passando e vou encostando, aí é só baixar o braço e vou cantando a contagem aqui no microfone. Os fiscais e as fiscais são vocês, tá certo? Quem vota a favor da proposta número 3, modernização da UERJ Zona Oeste, apresentada pela Catarina, por favor, levanta o braço. Então, quero dizer que a proposta 3, ela contempla as outras 3 demais. Tá? Quero dizer que essa proposta, ela inclui a 1, a 2 e a 4. Né? Basta uma forma de escrever o objeto. Né? Eu quero dizer que essa verba vai ser destinada para começar a execução ano que vem. Né? Não é isso, Cláudio? Se eu estiver errado, você me corrige. Exatamente isso. É isso. Nós estamos discutindo em maio, a emenda é apresentada em outubro, o orçamento votado em dezembro, para a partir de janeiro do ano seguinte, abrir o programa para que a proposta seja encaminhada. Isso, e a gente tem 5 anos para executar e a gente depende do FNDE. Então, se ele liberar no 5º ano, eu não consigo fazer o biotério nesse campus, eu não consigo fazer modernização das salas nesse campus, porque eu pretendo há 5 anos estar na Moacir. Isso. Então, o que eu quero dizer é que todas as propostas vão ser colocadas na 3. Né? Eu acho que é isso, a gente tem que ver também a forma de executar, e a gente tem feito isso, né? E para a execução nesse ano, a gente já está desenvolvendo algumas emendas, né? Claro que num valor muito menor, emendas impositivas estaduais, que só tem 1 ano para executar. Então, essa modernização aqui das salas vão ser feitas até, né, dezembro, né, com verbas que já estão disponíveis e verbas que a gente está pleiteando para o ano que vem, verbas estaduais. Então, acho que a gente pode contemplar todas na 3. Então, vocês podem ficar assim, né, não tranquilos, porque a gente depende também de outras instâncias, né? Mas quero dizer que a ideia é essa, né, que a gente englobe o todo. Então, vamos para o anúncio, então, agora aqui. Eu estou entendendo que tem um acordo prévio à necessidade de realização de segundo turno com a proposta número 3, incorporando pontos das demais propostas que foram apresentadas, é isso? Então está batido o martelo, está contemplada a proposta número 3, tá? Fundamental agora, Comitê de Acompanhamento da Emenda. Obrigado a cada um e cada uma de vocês. Viva o poder popular. Obrigado. Gente, Clarice Chacon aqui. A gente acabou de sair de uma reunião de emenda na UERJ da Zona Oeste e a gente quer manifestar o apoio à greve que a AS do UERJ vem tocando com os professores, os servidores. É fundamental a valorização dos professores da UERJ para que a universidade se desenvolva e consiga as condições de permanência para todo mundo. O meu agradecimento profundo a essa luta que vocês estão tocando, que é uma luta em defesa da educação pública, de professores e professoras, de estudantes e de todos aqueles e aquelas que defendem a UERJ. Nós vamos ter uma audiência agora, que vai estar acontecendo em Brasília nos próximos dias. Vai ser também um canal para que a gente possa ampliar a verbalização nacional da luta que vocês estão tocando no Rio de Janeiro. Muito obrigado.
por essa mobilização, pela greve, que é uma defesa imprescindível do Estado do Rio de Janeiro e da educação pública da UERJ. Muito obrigado, o apoio é fundamental. Estamos arrancando alegria ao presente, seguiremos arrancando alegria ao futuro. Muito obrigado ao Galber, muito obrigado ao pessoal aqui da UERJ, Zona Oeste, por nos receberem aqui. Nós somos do Campo Maracanã, do Colégio de Aplicação, mas nós entendemos que a UERJ é um todo, é um conjunto de professores, é um conjunto de unidades, então temos que lutar por todas e todos. Luta que segue. Viva a UERJ!